esse pode ser o pior comportamento que você tem com você mesmo. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que você se autocondena, se autojulga tanto. E por que que isso está lhe corroendo tanto e atrapalhando tanto a sua vida. Então vem comigo aqui nesse vídeo de hoje. A propósito, nos vídeos anteriores eu não acabei me apresentando porque deixei o vídeo tão informal, numa troca aqui, só liguei a câmera e comecei a falar. Eu esqueci de me apresentar nos outros vídeos, mas para deixar uma coisinha mais formal para você que está chegando, eu sou Josi e aqui eu abordo sobre as consciências que eu tenho tomado durante o meu processo de autoconhecimento, de elevação espiritual, de expansão da consciência, como você queira chamar. Então, as minhas sombras, as minhas revelações, as minhas percepções diante dessa realidade que a gente sabe que não é tão real assim, eu tenho compartilhado aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte aqui, que é para continuar acompanhando, né? Se você gosta desse tipo de assunto. Mas, vamos voltar aqui ao tema que eu acho e considero de extrema importância, principalmente para os dias de hoje, que apesar da aparente liberdade que se prega, existe ainda assim uma grande cúpula de autojulgamento só não, de julgamento, de condenação, e que reflete em autojulgamento e autocondenação. Não vou falar aqui sobre o julgamento das pessoas para com você. O que eu quero trazer aqui é o quanto você tem se torturado com o seu autojulgamento, com a sua autocondenação e como isso tem fazendo com que você morra a cada dia por estar se colocando como como uma pessoa que não merecia nem estar viva. Eu sei que você passa por essas situações porque eu passei por essas situações devido a condicionamentos que me fizeram entrar num loop gigantesco de autocondenação que me fez me ver onde eu levantei uma autopercepção minha, em que me viam pensamentos de que eu era um lixo de pessoa. Então, por chegar nesse lugar e perceber o quanto que eu estava me judiando, eu decidi trazer esse vídeo aqui para você, que talvez esteja passando por isso e tentar trazer uma consciência mais leve para você e para que você perceba que talvez todos esses pensamentos que ficam ruminando na sua cabeça não é você falando, é todas as ideias que você comprou e acreditou que eram seus, que era o correto a ser seguido. Então, hoje, diante de toda essa ideia de liberdade que se prega, e muitos confundem com libertinagem, tarará, tem essa discussão, todo esse conceito de liberdade que se prega, ainda vem, hoje, eu acho que está um pouco mais forte, essa essa via de mão dupla, onde essa liberdade está vindo com muita condenação, com muita punição social por um conceito moral e ético, né? E aqui a gente vai analisar melhor essa percepção. Quando a gente entra nesse estado de autojulgamento, de autocondenação, isso significa que a gente comprou das pessoas o que é certo e o que é errado. A gente se condena não por a gente achar que é certo e errado, mas porque a gente aprendeu o que era certo e o que era errado. E a partir do momento que a gente age de acordo com aquilo que a gente acha que pode ser o melhor para nós, a gente se culpa. E com essa culpa surge a autocondenação. E na autocondenação vem a autopunição. E aí a gente entra num ciclo de autossabotagem, onde a gente acaba trazendo para a gente uma percepção de uma autoimagem muito negativa. E isso vai acabar interferindo em todas as áreas da sua vida. A sua área financeira vai se desequilibrar, os seus relacionamentos não vão para frente, a sua saúde pode se deteriorar, simplesmente porque você, de forma inconsciente, está se punindo por acreditar que você não é uma pessoa digna, por acreditar que você é um lixo de pessoa. E eu falo isso com muita propriedade porque eu passei por essa situação. Eu vivenciei até os 34 anos da minha vida, até então, até mês passado, esse ciclo muito forte se repetiu dentro de mim, até eu tomar consciência do quanto que eu estava me castigando
por me punir tanto por vontades que eram minhas. Ou seja, eu estava me condenando, e eu vou repetir novamente aqui para que vocês fixem isso na sua cabeça. Eu estava me condenando por querer coisas que não está de acordo com o que a maioria quer. Então, isso significa que eu não estava me respeitando, eu não estava respeitando as minhas vontades. E, consequentemente, eu entrava nesse estado de autopunição e fazia com que as pessoas que estavam ao meu redor também não me respeitassem. Porque aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu faço comigo, é o que as pessoas irão fazer. Então, quando eu percebi que eu estava nesse ciclo repetitivo de autocondenação e, consequentemente, de autossabotagem, muita coisa começou a mudar aqui na minha cabeça e a mudar também na minha vida, no meu posicionamento diante da vida. E esse processo ainda está acontecendo e eu achei interessante trazer aqui para vocês, porque ainda está fresco, né? É uma coisa que ainda está acontecendo aqui. Então, a gente pode ver, eu posso ver dentro desse processo aqui, dentro desse turbilhão de emoções que eu venho passando, é que as pessoas precisam acordar. As pessoas precisam acordar para aquilo que elas acreditam que é certo ou que é errado. E olhe que eu tenho essa visão de mundo há um bom tempo. Só que aí eu percebi que eu saí de uma bolha e entrei em outra bolha. Assim como eu falei no vídeo da espiritualidade é mundana, e eu vou deixar aqui o card em algum lugar desse vídeo, que se você não assistiu, corre lá para assistir. Porque nesse vídeo eu falo exatamente dessa questão, de que a gente sai de uma bolha e a gente entra em outra bolha esperando ter uma percepção maior, só que aí a gente de repente percebe que a gente já está preso de novo, e aí a gente precisa tomar fôlego para dar uma nova expansão para a nossa consciência e entrar nesse processo de estar sempre expandindo, expandindo, expandindo e saindo e furando bolhas e bolhas. Então, esse processo de autocondenação, de autopunição, acontece simplesmente porque aquilo que você acreditou que era errado está convergindo, está se debatendo com aquilo que você quer dentro de você. E por você olhar para a sociedade e ver todo um conceito moral e ético estabelecido sobre aquilo que você tem dentro de você, você automaticamente já se condena, já se julga, simplesmente pelo fato de as pessoas da sociedade, do senso comum, considerar que é errado. E aí eu vou trazer um exemplo prático para que você entenda o teor da coisa. Eu sempre tive muita vontade de ir para festas, de brincar, de curtir e até mesmo de beber, né? De beber para me soltar. Eu nunca fui aquela pessoa de beber para ficar bêbada, jogada nas calçadas. Mas eu bebia, eu tinha vontade de beber para me soltar, né? Porque eu sou esse tipo de pessoa, que eu sou muito tímida. Então, eu precisava tomar alguma bebidinha para poder me soltar, começar a dançar e tal. E como eu comecei esse estudo da espiritualidade, eu entrei numa bolha onde automaticamente eu me condenava por ter essa vontade ainda dentro de mim, mesmo estando dentro de um processo evolutivo elevado, né? Eu considerava que já estava num processo elevado de espiritualidade, então eu considerava, gente, está muito quente. Eu considerava que aquele desejo dentro de mim ele não poderia mais existir. E aí eu fui ignorando por muito tempo, ignorando, ignorando. Isso é só um exemplo, tá, gente? Aí você pode encaixar para a sua realidade para entender qual é o desejo dentro de você que você está reprimindo simplesmente porque a sociedade, seja ela de que nicho for, considera que é errado ou não. Em outro vídeo eu falei sobre a questão da mulher de valor, que também se encaixa nesse quesito, não é? Toda essa bolha, todo esse padrão que é criado e você acaba reprimindo os seus sensos para se encaixar dentro dessas ideias. Então é exatamente sobre isso que trata esse vídeo também. Então eu percebi que eu tinha essa vontade dentro de mim, só que socialmente no mundo espiritual era uma coisa que era considerada errada. Eu não podia mais ter esses desejos dentro de mim. E aí eu comecei a reprimir, e toda vez que eu tinha essa vontade, ou até mesmo quando eu acabava fazendo, eu me punia de uma forma muito severa. Me punia, sabe aquela ressaca moral que você tem? Pois bem, eu me punia de uma forma muito intensa, e isso tudo acontece dentro da nossa mente. Se você passar por isso, você entende muito bem o que eu estou falando.
Então eu me punia de uma forma muito intensa, por quê? Porque a punição de um senso coletivo recaía todo sobre mim, porque eu acreditava fielmente que eu tinha que seguir esse senso coletivo. Ou melhor, eu acreditava que para eu ter valor perante a sociedade, eu precisaria seguir aquele senso coletivo, ético e moral que é determinado pela maioria das pessoas. E eu parava de observar e parava de aceitar e perceber qual era a minha verdade, qual era a realidade para mim, quais eram as minhas vontades reais. E parar de reprimir, parar de me julgar pelas minhas sensações, pelos meus desejos, pelas minhas vontades. E como eu acho muito interessante que tem uma fala do Osho que eu gosto demais, que ele diz assim: os desejos existem até até eles não existirem mais. Os desejos existem até eles não existirem mais. E eu adoro essa frase porque é justamente isso. Quanto mais você reprime, simplesmente pelo senso coletivo, do que é certo e do que é errado, mais isso vai se intensificar dentro de você. E lá na frente, algo pode acontecer para que você libere tudo isso. É como uma panela de pressão. A panela de pressão, se ela não vai soltando a pressão aos poucos, se ela está ali tapada, uma hora ela vai explodir. E é a mesma coisa que acontece com os nossos desejos que a gente reprime por conta dessa condição social, essa ideia social do que é certo e do que é errado. Aqui, a gente precisa de muito bom senso para olhar para as nossas vontades, para os nossos desejos e entender que a gente é o que a gente é. E quando a gente para de se julgar pelos nossos desejos, é aí que a gente consegue se dar bem, lidar bem com esses desejos. É aí que a gente consegue controlar esses desejos. Enquanto a gente está ali brigando, tentando controlar uma coisa só, simplesmente pelo fato de que as pessoas julgam certo ou errado, mais isso vai ganhar força dentro da gente. Uma hora isso vai explodir. Então, toda essa questão do auto-julgamento, que tem como consequência a autopunição, faz com que você olhe para as suas vontades inconscientes, para os seus desejos, que está fora do senso comum social, e tente reprimir. E tente reprimir em forma de julgamento. Então, eu queria que você parasse um instante e olhasse para dentro de você para tentar entender quais desejos que você tem dentro de você, que você olha para a sociedade e diz, cara, se eu fizer isso agora, as pessoas que estão lá fora, as pessoas, minha família, meus amigos, as pessoas da minha cidade, essas pessoas vão me julgar. Essas pessoas vão dizer que eu sou isso, isso, isso e isso. Quais os desejos que você tem? Que você coloca a visão das pessoas como sendo determinante para isso que você sente, para esse desejo que você sente. Então, a partir dessa percepção, você entendeu esse seu desejo, você olhou para esse seu desejo e percebeu que ele é o que é. Esse desejo está dentro de mim. É isso que eu desejo. E a partir dessa percepção, olhar para essa construção social e dizer, ok, essas pessoas pensam dessa forma porque foi assim que elas foram ensinadas. Mas será que eu sou obrigada a corresponder a esse conceito social, esse conceito da massa, essa ideia que todo mundo diz que é certo ou que é errado? Tipo, volto para a questão da mulher de valor. Se eu sou uma pessoa que estou constantemente buscando a Deus, eu sou uma pessoa que estou constantemente inserida, imersa no meu processo de autoconhecimento, de autorreconhecimento de quem eu sou e buscando cada vez mais o divino dentro de mim. Se eu sou essa pessoa, o fato de eu pular o carnaval um dia e beber vai fazer de mim uma pessoa menos ruim? Ou melhor, vai fazer de mim uma pessoa mais ruim? Vai fazer de mim uma pessoa ruim? Vai fazer de mim uma pessoa sem valor? Eu acredito que não. Essa é a minha percepção de que não. Eu vou continuar tendo meu valor independente do que as pessoas ao meu redor considerem o que eu fiz como certo ou errado ou não. Diferente de muitas pessoas que aparentam uma imagem de santidade, só que no fundo aprontam muitas outras coisas. Então, você percebe que toda essa ideia de julgamento
que vem do externo para o interno e depois continua acontecendo dentro de você, é apenas uma percepção do que as pessoas consideram certo ou errado? Então, se você acabasse agora, esquecesse todas as ideias do que é certo e do que é errado, será que você ainda iria se julgar pelos desejos que você tem dentro de você? Eu acredito que não, não é? Então, autopunição, ou melhor, autojulgamento, que tem como consequência a autopunição, recapitulando, tudo começa na culpa, que parte para o autojulgamento. Eu me sinto culpada por ter feito algo que não é compatível com o que as pessoas esperam. Esperam de mim, esperam da mulher, esperam. Surgiu a culpa, parte para o autojulgamento. A partir do momento que eu sinto a culpa, parte para o autojulgamento, onde eu começo a me julgar, de dizer, eu estava errada, eu fui errada, eu agi assim, assim, assim. Ah, mas será que... E aí eu começo a me julgar pelo ato que eu cometi. Depois parte para a autopunição. A autopunição geralmente vem acompanhada com pensamentos do tipo, cara, mas eu sou um lixo. Ah, mas eu não presto para nada. Ah, mas eu não sei fazer nada direito. Você já teve esse tipo de pensamento? Isso é você se autopunindo. E a partir daí, depois desses pensamentos, pode vir algo muito mais graves, que são pensamentos até suicidas. Então a gente precisa tomar cuidado onde a gente está colocando a nossa autopercepção. Será que você está esperando que a sua autopercepção seja validada pelo que as pessoas querem que você seja, pelo que as pessoas esperam do seu papel perante a sociedade? Se você é mulher, você sabe que você tem um papel a cumprir perante os olhos da sociedade. Mas você já parou para pensar qual é o seu verdadeiro papel? Você, como indivíduo, você, homem, você, ser, como indivíduo, qual é o seu papel aqui na Terra? Será que você também precisa seguir todas essas regras de macho alfa, de red pill, que tem se instalado na internet, que tem se instalado nesse mundo de hoje? E aí a gente começa a questionar, será que esses conceitos não são novas bolhas a qual a gente está se inserindo para tentar se encaixar de novo dentro de uma percepção de mundo? A gente, quando entra num processo de individuação, a gente começa a questionar tudo isso. E esse é meu convite para você, para que você saia desse lugar de autocondenação e comece a olhar para a sua realidade, para você mesmo, com muito mais leveza e comece a descartar todas essas ideias e conceitos que a sociedade colocou como sendo certo ou errado. Só você sabe da sua vida, só você sabe o valor que você carrega dentro de você e ninguém mais pode determinar isso além de você mesmo. Então, esse é o meu convite de hoje para que você possa refletir um pouco mais aí sobre a sua percepção de valor, o quanto que você tem percebido de si mesmo como sendo uma pessoa de valor além dos olhos das pessoas que estão à sua volta. Você se caracteriza uma pessoa de valor quando você olha para você mesmo e consegue se amar por, pelo jeito que você é, em perfeita completude, pelo que você é. Sejam os seus lados bons, mas sejam também os seus lados ruins, aqueles lados que são apontados, condenados e julgados pela sociedade, pela massa, através de ideias morais e éticas, né? Então fica aqui o meu convite para você, esse compartilhar da minha experiência para que você também possa aí dar um novo significado a esse auto-julgamento, a essa autopunição. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Infelizmente, através da culpa que a gente acaba crescendo e trazendo para a gente ainda esse mecanismo. Só que agora eu afirmo para você, isso foi apenas um mecanismo da sua mente, que a sua mente criou para que você se estabelecesse dentro do lugar onde você estava inserido. Porque a partir do momento que você fazia algo errado quando era criança, surgia a culpa. Ah, você fez isso, deixou a mamãe triste. Culpa. Aí a criança começa a inserir dentro dela um mecanismo de auto-julgamento, onde ela começa a se julgar e dizer, ah, mas eu fiz errado, ah, eu machuquei a mamãe, ah, eu deixei a mamãe triste.
E aí começa numa autocondenação. Ah, então a culpada sou eu, então o erro sou eu, então eu não presto para nada. Entende? Então perceba que esses pensamentos não são você. Esses pensamentos não são você. É apenas a repetição de ideias que você aprendeu como sendo certo e errado. Pare de se julgar, pare de se condenar. Porque se um dia fizeram isso para você, você não precisa mais continuar repetindo isso e se maltratando da forma como você vem se maltratando. Você pode se libertar desses pensamentos a partir dessa percepção de que os seus pensamentos não são você e que eles são apenas um condicionamento social que você acreditou como sendo real. Então, mais amor, mais paz, mais equilíbrio para você mesmo, porque você é a única pessoa que está com você e é a única pessoa que pode se salvar dentro de todo esse emaranhado de julgamento e condenação a qual a gente está inserido hoje em dia dentro dessa sociedade que está travestida de uma ideia de amor ao próximo, que está travestida de uma ideia de gratiluz e sensos de superioridade espiritual. Então, fica aqui, de novo, esse meu compartilhar e esse meu convite para que você olhe para dentro com muito mais carinho e muito mais amor. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.